Oi, oi, tudo bem com vocês? Começando mais um Kinemando React, vamos com cientistas alarmados com provável catástrofe 2023. A gente não consegue falar alarmados, então assim, vambora. Ó, lembrando, fiquem até o final para vocês receberem a palavra secreta. Aqui em cima vai ter playlist com mais conteúdos para vocês assistirem. E se puderem ser membro do cafezinho, vai dar aquela moral pro canal. Tá bom? Então vamos com conteúdo, que esse aqui eu achei interessante a gente assistir, não sei se é um pouco mais sério, mas vambora, então vamos. Não houve qualquer tipo de alerta. Naquele início do dia, que se tornaria o mais inesquecível de todos, exatamente às 6 horas e 35 minutos, os sismógrafos do Serviço de Monitoramento Geográfico dos Estados Unidos isso é do Ohio, registraram né? algo terrível. Um terremoto de magnitude 9,8 na escala Richter, ocorrendo na região noroeste do país, atingindo principalmente os estados do Oregon e de Washington. O epicentro foi a cerca de 100 milhas náuticas da divisa entre os estados atingidos, na falha de Cascadia, que fica na placa de Juan de Fuca. O tremor de terra fez com que grandes cidades, como Seattle e Portland, entre outras mais no interior dos estados, fossem literalmente ao chão. Prédios foram derrubados, o chão se abriu, mas não é casas isso, e pessoas né, gente? engolidas pela Isso terra. aí é só um vídeo Para do piorar, filme, ó, no Sony Oregon, Pictures, dois tá? vulcões entraram em erupção simultaneamente. O Olha. Monte Hood, Esse próximo filme é a bom, Portland, hein? e o Newberry, provocando um grande fluxo piroclástico que literalmente torrou as regiões vizinhas e seus moradores. No estado de Washington também não foi diferente. O Santa Helena e o Rainier foram os dois primeiros grandes vulcões a expelir lava e tirar centenas de vidas nas cidades vizinhas. É porque o terremoto não deve houve ter chance ativado de o escapar. vulcão, né? Muito menos para cidades litorâneas que foram dizimadas pelo intenso tsunami gerado pelo cataclisma. Caraca, no final, tudo estruturas junto. urbanas Eu já vi foram esse completamente filme. Bom, destruídas, muito com triste. um prejuízo econômico gigantesco. E pior, milhares de vidas perdidas. Felizmente, o que acabei de contar é um cenário hipotético. Mas, por outro lado, como assim? pode se tornar real, de acordo com alguns estudos recentes sobre a placa de Juan de Fuca, onde se localiza a falha de Cascadia. O planeta Terra é como uma cebola, analogicamente falando. Ele é composto por camadas externa e interna, sendo que a externa é chamada de litosfera e as internas de manto e núcleo. A litosfera, ou crosta terrestre, é a camada mais sólida do planeta. É toda a superfície composta por material rochoso e minerais, onde são realizadas as atividades humanas e onde geralmente são registradas as ocorrências dos diferentes fenômenos geológicos. É uma camada imensamente irregular, variando de espessura conforme a região, divididas em partes continentais e oceânicas. Ao mesmo tempo, a crosta é fragmentada, formando as chamadas placas tectônicas. O planeta possui diversas placas, mas as 10 principais e maiores são a placa do Pacífico, a norte e a sul-americana, a de Nazca, a africana, a placa antártica, a indo-australiana, as placas euroasiática, ocidental e oriental e, por fim, a placa das Filipinas. Seus tamanhos variam de 7 milhões de quilômetros quadrados, mesmo como que não é o tenha das Filipinas, até 70 milhões de quilômetros quadrados, como é a do Pacífico. O fato é que estas placas não são fixas. Pelo contrário, mesmo que muito lentamente, elas estão em constante movimento. Em uma comparação bem simples, é como você espalhar placas de isopor numa piscina e deixar o resto por conta do movimento da água. Uma hora, um isopor vai encostar no outro. Um terremoto é causado pelo movimento súbito das placas tectônicas da crosta terrestre. Elas se movem continuamente em diferentes direções, impulsionadas pela energia térmica do núcleo da Terra. Às vezes, as placas se chocam umas contra as outras e a pressão resultante faz com que elas se deformem e acumulem energia elástica ao longo do tempo. Quando a tensão acumulada se torna grande o suficiente, as placas podem quebrar e se mover bruscamente, liberando a energia acumulada na forma de ondas sísmicas, que se propagam pela Terra, que aí causando causa o gatilho do furacão. A costa oeste dos Estados Unidos, especialmente onde se localiza a Califórnia, foi palco de um intenso terremoto, dentre outros de menores proporções, em 1906, que ficou conhecido como o Grande Sismo de São Francisco. O terremoto atingiu 8 pontos na escala Richter e matou mais de 3.000 pessoas, deixando outras milhares desabrigadas.
o que foi considerado um número bastante alto, principalmente para o início dos anos 1900. Se fosse hoje em dia, certamente o número de vítimas seria 2 ou 3 vezes maior, segundo apontam alguns especialistas. Aliás, muitos sismólogos e geólogos americanos têm afirmado há bastante tempo que a Califórnia não está livre de uma nova e dantesca ocorrência. Caramba. Um novo terremoto é previsto para a região, mas não se tem a mínima ideia de quando e se realmente ocorrerá. Complicado, a possibilidade é altíssima, dadas as características geológicas da região. A Califórnia é literalmente cortada pela falha de San Andreas, uma das falhas tectônicas mais conhecidas e visíveis do planeta, teve até e que foi responsável pelo cataclisma de 1906. A este inevitável evento geológico, os cientistas já deram até nome, The Big One, o Grande, em referência a todos os demais terremotos que já ocorreram na história dos Estados Unidos. Isso quer dizer que este seria ou será o maior de todos eles. No entanto, as placas menores também trazem preocupações. Sim, a placa porque uma desencadeia e a outra. É um bom exemplo para mostrar que não são necessários 7 milhões de quilômetros quadrados de área, no mínimo, para causar uma tragédia. Ela possui apenas 250 mil quilômetros quadrados. E segundo a jornalista Catherine Schultz, do The New York, a falha de Cascadia, localizada nesta placa, é que poderá ser responsável pelo mais poderoso terremoto testemunhado pela costa noroeste dos Estados Unidos. Vai tirar a posição das outras placas. A falha de Cascadia se estende do norte da Califórnia, passando pelo Oregon, essa energia que vai sair depois de Vancouver, que elas se encostarem, né? Ela não é visível como a de San Andreas, por ser submarina, mas ela está lá, a tsunami que ela vai causar como vai as demais ser placas tectônicas. A jornalista se muniu de informações bastante sólidas para escrever seu artigo, o que causou um certo pânico, especialmente entre os moradores de Seattle, uma vez que a cidade seria totalmente aniquilada pelo terremoto. O último abalo sísmico causado pela falha de Cascadia ocorreu no ano de 1700, portanto, pouco mais de 300 anos atrás. Caraca. Bom, se faz tanto tempo, por que o temor? O tempo para os humanos não passa de um fator convencional, para que não nos atrasemos para os nossos compromissos. Já o tempo geológico nada tem a ver com os nossos padrões. E 300 anos atrás para o planeta é o mesmo que alguns milésimos de segundo antes no nosso relógio. Então, quanto mais tempo se passou de um terremoto, menor é o tempo que falta para outro ocorrer na mesma região. Ai, credo. Isso, no entanto, não é uma regra, mas sim uma questão de periodicidade, sobre o qual nenhum geólogo ou sismólogo ou qualquer aparato tecnológico hoje existente tem qualquer controle. Nossa. Com um ar de previsão, mas com a perfeição de um roteiro de Hollywood, o cara me capturou, a jornalista descreveu a catástrofe da seguinte forma: terremoto de Cascadia desencadeará deslizamentos de terra em toda a região. 30 mil deles apenas em Seattle, de acordo com o Departamento de Gerenciamento de Desastres da cidade. Além disso, ele vai induzir um processo chamado liquefação, quando terra firme começa a se comportar como líquido, para detrimento de qualquer coisa que estiver em cima dela. Em conjunto, os deslizamentos e tremores desencadearão incêndios, enchentes, quebra de encanamentos, destruição de barragens e derramamento de material tóxico. Qualquer um desses desastres de segunda ordem podem ultrapassar o terremoto original em termos de custos, danos e mortes. E um deles definitivamente fará isso. 4 a 6 minutos depois que os cachorros começarem a latir, os tremores vão parar. Pelos próximos minutos, a região vai continuar a desmoronar por conta própria. Então, a onda vai chegar e a real destruição vai começar. Nossa, se você pensa que a tragédia acabou por aí, atenção a esse final previsto pela jornalista: um tsunami. Sempre As consequências de ondas gigantescas atingindo locais habitados foi o que o mundo todo testemunhou nesse início do século XXI. Em 2004, a humanidade assistiu atônita à invasão das águas do mar na Indonésia, nas ilhas de Sumatra, matando quase 250 mil pessoas. Triste. O maremoto, por assim dizer, teve seu epicentro na costa de Sumatra, no Oceano Índico, e foi causado por uma subducção que desencadeou uma série de tsunamis devastadores ao longo das costas da maioria dos continentes banhados pelo Oceano Índico.
com ondas de até 30 metros de altura. Este terremoto atingiu entre 9,1 e 9,3 pontos de magnitude. Outro país que sofreu com evento semelhante foi o Japão, em 2011. No mesmo dia, o país passou por um terremoto de 9 graus na escala Richter, um tsunami e um acidente nuclear ocorrido na usina de Fukushima, resultante do cataclisma. O país, que teve quase 20 mil mortos e milhares de feridos e desabrigados neste evento, viveu sua segunda maior catástrofe desde as bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki. Apesar da visão trágica de Catherine Schultz, há um grupo de cientistas que vigiam constantemente a falha de Cascadia, bem como a própria placa de Juan de Fuca. De acordo com esse grupo, o monitoramento se dá pelo fato de a placa estar no fim de sua vida geológica. Para realizar esse monitoramento, foram instalados equipamentos de última geração, como sismógrafos e câmeras submarinas, a fim de acompanharem qualquer alteração, por mais mínima que seja, debaixo d'água. Assim, qualquer movimentação fora do normal poderá antecipar uma tragédia anunciada e evitar que vidas se percam, como aconteceu em Sumatra e no Japão. Um grande abraço e até a próxima. Não, legal é que ele mete essa e fala um grande abraço e até a próxima. Cara, sério, você vai cagar assim, vai meter o pé? Para! Gente, credo. Coloca aí, placas tectônicas, a palavra secreta aí nos comentários, que eu vou saber que vocês ficaram até o final. Gente, esse daqui não é um vídeo de comédia, mas é um vídeo de curiosidade e eu queria saber se vocês gostam dos conteúdos desse canal. Eu curto pra caramba, me prende muito, mas se vocês não gostam, beleza. Se vocês gostam, coloca nos comentários pra mim, eu gosto ou eu não gosto, traz mais. Não, esquece, não traz mais não, Priscila. Coloca aí nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. Gente, playlist de conteúdos aqui pra vocês se divertirem, maratonarem e, claro, seja um membro do cafezinho para dar aquela moral. Vai ganhar aquela estrela, aquela pedra preciosa na frente do seu nome, aquele diferencial. Ó, e lembrando, você pode ser membro cafezinho, executivo ou gourmet. Veja os preços e o que vai ser interessante de benefícios para vocês, tá bom? Um beijo e até daqui a pouco, galera.